Se usássemos 100% do cérebro, uma viagem pela evolução humana. O cérebro humano é o centro de tudo que somos: pensamentos, emoções, habilidades físicas e até nossas ideias mais brilhantes. Ele pesa cerca de 1,4 kg e tem 86 bilhões de neurônios, formando uma rede de comunicação incrivelmente complexa. Mas e se pudéssemos expandir o uso do cérebro, desbloqueando todo o seu potencial? Quais habilidades poderiam surgir? A cada 10% de poder cerebral adicional, nossa existência mudaria de maneiras inimagináveis. Vamos explorar essa hipótese. 10%. O estado atual, a vida como conhecemos. No estágio atual, o ser humano já é capaz de feitos extraordinários. Podemos projetar arranha-céus, criar obras de arte, viajar ao espaço e desenvolver inteligências artificiais. Mas, apesar disso, somos frequentemente limitados por questões como memória falha, emoções descontroladas e fadiga mental. Agora, imagine se fosse possível elevar a capacidade do cérebro. 20%. Uma memória sem limites. Com 20% do cérebro desbloqueado, nossa capacidade de armazenar e acessar informações se torna praticamente ilimitada. Isso significa lembrar cada detalhe de cada momento da vida, como se estivéssemos assistindo a um filme pessoal em alta definição. Você nunca mais esqueceria o que viu ou ouviu, independente do que fosse. Tudo estaria armazenado em uma espécie de HD mental de alta capacidade. Além disso, seria possível aprender novos idiomas em questão de dias e absorver informações complexas em segundos. A mente funcionaria como um computador quântico, processando tudo em tempo real. 30%. Foco e concentração absolutos. Com 30% do cérebro ativado, o foco e a concentração atingiriam níveis sobre-humanos. Tarefas que antes levavam dias poderiam ser concluídas em poucas horas. O famoso problema da procrastinação deixaria de existir. Enquanto hoje você se distrai com o celular a cada 5 minutos, nesse nível de evolução, seria possível ler um livro inteiro de 500 páginas sem sequer piscar. Além disso, a capacidade de tomar decisões seria muito mais precisa, eliminando erros causados por impulsividade ou distrações externas. 40%. Otimização física total. Aos 40%, o cérebro começaria a assumir o controle completo do corpo humano, ajustando funções biológicas de maneira perfeita. O metabolismo seria otimizado, tornando o corpo mais resistente a doenças e lesões. Imagine correr uma maratona sem sentir fadiga ou recuperar-se de uma gripe em poucas horas. Nesse estágio, o corpo funcionaria como uma máquina altamente eficiente, quase indestrutível. A regeneração celular seria tão rápida que o processo de envelhecimento desaceleraria drasticamente, dobrando a expectativa de vida. 50%. Telepatia e comunicação avançada. Com 50% do cérebro ativado, a comunicação humana entraria em um novo patamar. A linguagem falada se tornaria obsoleta. Agora, a transmissão de pensamentos e emoções diretamente de uma mente para outra seria uma realidade. Já pensou em conversar com alguém apenas olhando para ele? Não haveria mais mal-entendidos, já que a comunicação mental seria instantânea e precisa. Nesse nível, seria possível compartilhar ideias complexas em segundos, criando uma verdadeira conexão mental entre indivíduos. 60%. Domínio sobre as emoções. Com 60%, o ser humano alcançaria o controle absoluto sobre suas emoções. O equilíbrio emocional seria perfeito, eliminando sentimentos como raiva, ansiedade ou tristeza excessiva. Imagine viver cada momento de maneira plena, sem ser afetado por crises emocionais. A mente se tornaria uma verdadeira fortaleza de paz e serenidade. Além disso, seria possível influenciar positivamente as emoções de outras pessoas, promovendo harmonia em larga escala. 70%. Criatividade ilimitada. Aos 70%, a criatividade humana atingiria um nível inimaginável. Seria possível conceber novas formas de arte, ciência e tecnologia em uma velocidade nunca antes vista. A mente seria capaz de criar simulações mentais perfeitas, projetando cenários futuros com precisão absoluta. Você poderia compor uma sinfonia inteira ou projetar uma cidade futurista em sua mente antes de colocá-la em prática. 80%. Autocura e controle celular. Com 80%, o ser humano teria controle completo sobre o funcionamento de cada célula do corpo. Doenças, lesões e até mesmo mutações genéticas poderiam ser corrigidas em minutos. Um corte na pele se fecharia em segundos, e o câncer se tornaria uma coisa do passado. A regeneração seria tão avançada que órgãos danificados poderiam ser reconstruídos inteiramente. 90%.
Manipulação da matéria e do tempo. Com 90%, o cérebro começaria a manipular as leis fundamentais da física. A matéria ao redor poderia ser moldada com o poder do pensamento, e a percepção do tempo se tornaria flexível. Você